Deve gostar de segredos. Todas as pessoas, só de ouvir a palavra segredos, querem saber o que é. Atiçam mais ainda a curiosidade. E uma coisa que atiça muito nossa curiosidade, por ser muito sincrética e por ser algo muito sigiloso, é a maçonaria. Com certeza você já ficou curioso para saber o que será que de fato acontece nas lojas maçônicas. Há tantas coisas, as pessoas falam tantas coisas, mas será de fato o que acontece? Eu não posso dizer com clareza todas as coisas, mas o que eu conheço e o que eu sei, eu irei lhes falar neste momento. A maçonaria fez no mês passado 300 anos de existência. É muito tempo. Ela foi criada na França e também na Inglaterra, em Londres. James Wanderson e um outro, que criou a maçonaria. Primeiro, quero dizer para você que a maçonaria ela não é religião. Ela não se define como religião, porém ela é religiosa. Ela tem rituais que são religiosos. Na verdade, ela é toda cheia de rituais e ela é completamente ritualística, então ela é religiosa. Mas ela não se define como religião, porque para ser um maçom, você precisa acreditar em Deus. Não pode ser ateu, você tem que acreditar pelo menos em um Deus. Porém, não precisa ser um Deus específico, ou seja, eles não têm um Deus em si específico. Você pode ser espírita, católico, evangélico, muçulmano, judeu, budista. Não depende da sua religião. Deve acreditar em Gadu. Gadu é grande arquiteto do universo. É uma organização discreta, privativa e bem restrita mesmo. Para te deixar um pouco mais curioso, vou falar sobre alguns dos rituais, que acontecem lá na maçonaria. Existem, na verdade, 33 graus. 33 é o grau mais elevado. E a pessoa vai iniciando primeiro, até ele vai colando os graus, até chegar na colação de grau 33, que é o grau mais elevado. No terceiro grau, existe o caixão. Na verdade, eu vou começar falando quando uma pessoa se torna um iniciado lá. Alguém que quer ser participante, foi convidado, não é fácil entrar na maçonaria. É necessário uma sindicância para averiguar o nome daquela pessoa, se ele não vai causar nenhum dano moral, se ele não é uma pessoa imoral na sociedade, com a mulher. Aí é necessário a aceitação, a assinatura da mulher para que ele possa ser maçom. E haverá uma sindicância. E nessas sindicâncias há bolas brancas e bolas pretas. Se tiver uma bola preta, ele já está fora. Não pode ter nenhuma bola preta. Deve ser todas bolas brancas. Para ser um maçom, não pode ser ateu. Deve ser homem. Deve ser adulto. Não mutilado. Ou seja, não pode ser alguém que é aleijado. Então isso é uma complicação muito grande, porque como vão descobrir que de fato a pessoa é aleijado? E tem que descobrir se ela é ou não aleijado. Não pode ser homossexual e deve ser uma pessoa livre. Essas são as necessidades, os requisitos para entrarem. O iniciante chega lá, sua primeira vez, ele bate a porta. Porém, como ele não sabe o toque, a batida certa, ele bate profanamente.
Então perguntam: quem quer profanar este santo lugar? Então o profano fala seu nome e é liberado para entrar. Quando o iniciando entra, é retirado aquela roupa que ele está com ela, colocado uma outra, é colocado um chinelo, uma sandália nos seus pés, uma corda de enforcamento no seu pescoço, uma espada no seu peito e uma fenda nos olhos. Então, aquele iniciando, que é uma pedra bruta, o que é uma pedra bruta dentro da maçonaria? É alguém ainda sem o conhecimento. Ele precisa se tornar uma pedra polida. Então, quando pergunta ele sobre o que ele quer, sobre o que ele foi fazer, ele diz que está em busca de luz. Este livro aqui é um livro dos maçons. É um dos principais livros dos maçons. É como se fosse a Bíblia dos maçons. Não se encontra isso na livraria. Isso é livro que restrito. Só quem é maçom pode ter um livro desse. Ele é um exemplar, tem um número de exemplar para uso exclusivo de XXX pessoa. Ou seja, somente ele, permitida apenas uma única reprodução para segurança. Ou seja, não é distribuído e não pode ser ensinado o que está aqui para pessoa que não é iniciante na maçonaria. Eu quero falar com vocês sobre juramentos. Eles fazem juramentos que são muito fortes. Esse livro aqui é o Manual e Dogma do Rito Escocês Antigo Aceito. É reconhecido como REAA, Rito Escocês Antigo e Aceito Maçonaria, cujo autor é Albert Pike, um dos maiores maçons que já existiu. É como um Platão da filosofia maçônica. Um dos juramentos é assim, quando a pessoa entra lá, ele diz: se violar esse juramento, que seja arrancado a minha língua, pescoço cortado e corpo lançado no mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas leva ao esquecimento, e seja considerado sacrílego para com Deus e desonrado para com os homens. Quando a colação do terceiro grau, algo que apavoriza algumas pessoas, porque lá tem o caixão. O caixão, não é, há muitos mitos sobre a maçonaria, mas o caixão é verdade, é o fato. O ambiente é totalmente modificado, há caveiras, caixões, e o cidadão que vai receber a colação de grau, ele recebe 3 toques. 3 toques, no qual é dito jubelo, jubelo, jubelum. E nesses toques, ele então é reclinado e deitado sobre um caixão que não é bonito, é um caixão bem feio. Um caixão preto bem feio. Na verdade, antes de deitar aquele mestre que está entrando na colação do terceiro grau, sai um mestre que já está ali, e quando um levanta, deita-se o outro ali dentro do caixão. Neste livro, há quase todos os graus, há 32 graus. Aqui é o livro Moral e Dogma. Ele é escrito por Pike, Albert Pike, e Albert Pike foi um cara de grande influência, e esse livro para os maçons, olha o que está escrito nesse livro, é tão importante, é a influência de Albert Pike na maçonaria, que a sua leitura é simplesmente obrigatória. Esse é um livro de obrigatoriedade para os maçons
lerem. Então começa com o primeiro grau, que é o aprendiz, depois vem o companheiro, terceiro grau de mestre, quarto mestre secreto, quinto mestre perfeito, secretário íntimo, prépode, juiz, intendente do edifício, eleito dos novos, e se vai o 13º arco do Real Salomão, 14º eleito perfeito, o 18º cavaleiro da Rosa Cruz, 20º mestre da loja simbólica, e assim vão vários. 22º Cavaleiros do Real Machado do Príncipe do Líbano. 25º Cavaleiros da Serpente de Bronze. 27º Cavaleiros Comandante do Templo. 28º Cavaleiros do Sol, o Príncipe Adepto. 30º Cavaleiro Kadosh. 31º Inspetor Inquisitor. 32º Mestre do Real Segredo. Então são vários graus, são 33 graus. Aqui fala sobre a pedra bruta, a pedra perfeita, a pedra polida. Bem como também fala sobre um livro. Toda loja maçônica deve ter um livro da lei. Não é necessariamente a Bíblia. Se for uma loja de predominância cristã, terá a Bíblia. Se for de judeus, terá a Torá. Se for de muçulmanos, terá o Corão. Então, deve ter um livro da lei, mas não necessariamente uma Bíblia. Isso significa por quê? Porque ela é sincrética. Aí fala sobre o sol, o poder da divindade, o sol, a antiga divindade, e fala sobre várias outras coisas sobre o deus Horus, Osíris, Íris, Hermes. Os 10 mandamentos dos maçons. Então são várias coisas que contém nesse livro que pode impressionar alguém, e é por isso que esse não é um livro que pode ser distribuído para qualquer goteira, né? É bom que seja um riacho primeiro, porque às vezes se for apenas uma goteira pode se assustar com algumas questões aqui que está no livro. Goteira e riacho são expressões maçônicas que é conhecido dentro do ambiente maçônico e da sociedade maçônica. Os maçons eram pedreiros. Eram pedreiros que eles edificavam catedrais e castelos. Mas atualmente eles não edificam mais catedrais e castelos. Mas eles edificam um novo homem para um novo mundo, para uma nova ordem. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a ceia, né? Porque também eles têm a ceia. E aí eles se reúnem a um ritual da ceia, isso na colação do grau 18, e que são os Cavaleiros da Rosa Cruz, no qual o GM auxiliado pelo GR, e são expressões conhecidas dentro do ambiente maçônico. GM, o grão-mestre auxiliado pelo GR, mestre de cerimônias. Aí fala sobre a nutrição que vocês tomam, a nutrição entre o pão e o vinho. E ele diz assim, esse pão e o vinho, a nutrição que vocês tomam é o corpo e o sangue de todos vós. Olha, não tem nada a ver com a ceia de Cristo. É o corpo e o sangue de todos vós. E é recebida com a mão esquerda, não pode pegar com a mão direita. Esse ritual deve ser bem como nos seus escritos, o próprio Pike, ele faz a seguinte pergunta: olha, quem é o Deus dos católicos? Aí faz a definição no livro de quem é o Deus dos católicos. Quem é o Deus dos presbiterianos? Quem é o Deus dos metodistas? Quem é o Deus dos judeus? Quem é o Deus dos islâmicos? E assim eles vão fazendo uma pergunta e dando a resposta. Quem é o Deus de Jesus?
E no final ele diz assim: nenhum desses é o verdadeiro Deus. Para finalizar, já está terminando, quer dizer que a maçonaria ela é eclética, sincrética e hermética. Hermética quer dizer ela é fechada, não é aberta a qualquer pessoa e ao público. E para ela, o que leva ao conhecimento da verdade não é a Bíblia nem Jesus Cristo. O que leva ao conhecimento da verdade segundo o ensino, no livro, é a gnose hermética que leva o homem ao conhecimento da verdade. E no grau 32, fala sobre os nove sábios da cripta, que são, primeiro, Confúcio, 2, Zaratustra, terceiro, Buda, quarto, Moisés, quinto, Hermes Trismegista. Tri quer dizer três, trime, e megista, que quer dizer grande, 3 vezes grande. Hermes Trismegista é o Deus 3 vezes grande. Sétimo, Platão. Oitavo, Jesus Cristo. Nono, Maomé. Ou seja, oitavo, Maomé. E nono, a estrela. Agora, o segredo é, mas que estrela? Esse é um grande segredo, aí que está o grande segredo da maçonaria. Quem é essa estrela? Porque a afirmação que há no livro posteriormente é: todos estes, ou seja, todos estes que vieram antes da estrela, inclusive Jesus Cristo, todos estes têm vestígios daquilo que deve compor a gnose hermética. E essa estrela, ela diz: eu sou o amanhã. Tenho todos este nome e outros, porque a cadeia hermética não pode ser quebrada. Então, pelo visto, você já viu que não parece ser coisa que compactua-se com o cristianismo, né? Com a verdade cristã. Essa aqui é uma foto do Pike. Aqui é uma outra foto do Pike. E há alguns símbolos aqui da maçonaria. Você deve ver. Então são assim algumas coisas que atiçam a curiosidade. Muitas pessoas entram na maçonaria por curiosidade. E até poucos anos a igreja metodista e presbiteriana não era contrária à maçonaria. Hoje em dia, atualmente, eles fizeram um conselho, e nesse conselho, ou um concílio também posso dizer, né, e decidiram não aceitar mais pessoas maçons como membros das suas igrejas. Eu quero apenas finalizar e dizer, talvez você sabia pouco sobre isso, o pouco que eu pude passar para você, que eu sei, posteriormente irei falar sobre mais coisas, sobre coisas que você vai ficar de cabelo arrepiado. Tá, que Deus abençoe você, tudo de bom, um grande abraço.